bezerros de ouro hoje. Como nós, como igreja, podemos estar pecando, idolatrando, assim como Israel o fizera no passado. Será bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver isto à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que o povo de Israel viu milagres, viu maravilhas, viu tantas coisas miraculosas, e isso parece que não foi o suficiente para esse povo ser fiel a Deus, esperar em Deus e dar toda a sua devoção a Deus. Gente, viram milagres, o mar se abriu, viram pragas, viram coisas poderosíssimas. Isso prova mais uma vez que não é o poder, não são os milagres que vão dar sustentabilidade ao povo que adora a Deus, ao povo que se chama igreja. Mas sim é um caráter transformado, é uma vida de intimidade com Deus. Hoje em dia vemos tantos milagres, tantas maravilhas e tanta gente fazendo tanta coisa, porém às vezes está afastado da presença de Deus. Não é à toa que o próprio Jesus disse e declarou que muitos naquele dia vão falar: em teu nome expulsamos demônios, em teu nome pregamos, em teu nome fizemos maravilhas. E ele fala lá: não vos conheço, afastai-vos de mim, operadores da maldade, não vos conheço. Então o poder, os milagres, as maravilhas não é o suficiente para que esse povo de fato sirva ao Senhor, esse povo se entregue com devoção ao seu Deus Todo-Poderoso. Olha só, nós temos aqui esse bezerro de ouro, que é Egel Azahav. Vou anotar aqui, Egel Zahav. Zahav é ouro. Egel Azahav seria a tradução para bezerro de ouro. Nós vamos ver outros nomes para bezerro, novilho, boi, enfim. Mas aqui no hebraico original está Egel Azahav. E esse Egel Azahav foi fabricado, você pode ver isso na passagem de Êxodo 32, já vou anotar aqui, Êxodo 32, essa passagem terrível, gente, muito terrível, como Israel se afastou de Deus. Estavam caminhando no deserto por alguns dias e Moisés estava no Monte Sinai recebendo a Torá, recebendo os mandamentos. Você pode ver os capítulos anteriores, tudo que Moisés estava recebendo, ainda não estava revelado para o povo, mas o povo não aguentou, o povo se desviou, achou que Moisés não voltaria mais, se sentiram talvez ameaçados, não tendo a fé suficiente, a confiança suficiente que Deus os guardaria, que de fato Moisés voltaria e lhes revelaria a Torá. Israel começa a se apavorar e demandam que se fabrique um Deus por substituição a esse Deus todo-poderoso, e Arão vai nessa onda do povo e se fabrica um bezerro de ouro. Touro, boi, bezerro, são palavras diferentes, mas é tudo a mesma etimologia, a mesma essência, porque o boi e o bezerro vão simbolizar a força. Egel vai simbolizar força e vai simbolizar serviço. Serviço. Toda vez quando você vê alguém serviu, vai estar ali representado pelo boi, pelo bezerro, um novilho, alguém que está se subjugando. Sempre quando Jesus fala sobre o serviço, ele apresenta até a ideia de o seu jugo ser suave, justamente. Esse era o jugo que se colocava no boi para debulhar, para arar a terra, para estar em serviço. E logicamente esse boi tinha força, muita força. Não havia nada mecânico naquela época, pelo menos como a modernidade que nós vemos hoje. Então, tudo era assim brutal pela força, e os animais faziam parte desse contexto. Então, o boi sempre vai representar a força e o serviço. Agora, querido, a pergunta é: de que maneira estamos aplicando a nossa força ao serviço, e ao serviço de quem? Ou de que ou de quem? Deus está demandando, quando aparece boi, sacrifício de boi. Se você vê no capítulo 29 ali, do Êxodo 29, retroceda um pouco, você vai ver que aparece 7 vezes
7 vezes a palavra novilho, um bezerro. E Deus demanda no capítulo 29 o sacrifício. 7 vezes aparece a palavra novilho, traga um novilho, trarás um novilho, novilho, porque justamente isso simbolizava a devoção, a força. Há muita gente exercendo força e se sujeitando a coisas que não são de Deus. A igreja, muita gente, a própria igreja, muita gente na igreja se desviou para aplicar força, para se embebedar de coisas que não são diretrizes do céu. Porque nós já temos a revelação e temos a sã doutrina. Então, a fuga da sã doutrina é o maior fator, né? A saída, essa apostasia é o maior fator que leva ao povo a aplicar a força e servir e se subjugar a coisas que não procedem de Deus. E é muito fácil estar embebedado em coisas que Deus não mandou fazer. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim, o pior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não te mandou fazer. Aquilo que não é a revelação de Deus para a sua vida. Então, temos aí esse novilho, boi, touro, por essa palavra aqui, egel. Mas também temos o touro, par, que é outra palavra, boi, são palavras diferentes, tá bom? Mas temos uma entidade que talvez foi uma referência, temos uma entidade que foi uma referência, que é Apis. Apis, procure Apis, é um deus com uma figura tauromórfica, as figuras tauromórficas, vou anotar essa palavra, tauromórfica, são deuses com imagem de touro, e nós temos muitas entidades em todos esses povos pagãos, as imagens de touro, essa figura, né, tauromórfica, onde um touro, que representa justamente a força, a devoção, que simboliza o serviço, estão ali numa imagem, numa estátua, representando uma entidade. No Egito tinha Apis, que simbolizava a força, e é uma mitologia muito forte em relação a Apis. Pesquise sobre isso. Quem sabe Israel estava com essa imagem, né, do Egito, quem sabe Israel estava trazendo ideias do Egito para dentro da grei, para dentro da congregação do povo santo de Deus, o qual recebera, ou estava recebendo ali no monte, as diretrizes santas do Senhor. Então, a influência do Egito na grei do Senhor, a influência do mundo, nós sabemos que o mundo tipifica, simboliza, o Egito sempre vai simbolizar a ação maquiavélica de Satanás do mundo adentrando na igreja. E Israel, logicamente, se desviou totalmente e causou a ira do Senhor. Tá bom? Então lhe faltou fé, confiança, faltou esperança, a virtude de saber esperar. E o que está acontecendo hoje em dia? Nós sabemos que estamos perante a iminente volta de Cristo. Só quem não quer não acredita. Porém, tudo indica que tudo se afunila para um fim. Vemos isso em todos os meios. Você pode ver em diferentes âmbitos de que, de fato, o mundo caminha para um fim. E o povo parece que está sem esperança, perdeu a visão da sua vida, perdeu a fé, muitos estão apostatando a fé, o amor de muitos esfriando, e eu preciso falar, gente, há muita gente se desviando e estamos vendo escândalo atrás de escândalo, pastores escandalizando o evangelho, envolvidos em coisas malignas que não procedem de Deus, e o evangelho, esse evangelho se corrompendo para altares malignos. Olha só, ponto número 1, o material desse bezerro foi ouro. Diz que Arão pediu ouro das argolas, ou seja, ouro das vaidades. Vou anotar aqui, ouro das vaidades, vaidades. Esse é o primeiro item que é requerido, argolas, as vaidades, aquilo que é fútil. Tragam ouro das coisas que são fúteis. Nós sabemos que Israel pegou muito ouro do Egito antes de sair ali. Você pode ver no Êxodo 12, quando o povo sai
você vai ver que houve uma transferência de riqueza. Um dia eu vou gravar sobre essa transferência de riqueza. Nas crises, o dinheiro ele não desaparece, ele só se transfere, passa de um lugar para outro. O ouro, a prata, o dinheiro em si, o poder monetário, ele não acaba. O que acaba é meu acesso a ele. Meu acesso a ele. Tem gente que é próspera porque o acesso ao poder monetário é amplo. Tem gente que reduz a sua acessibilidade ao poder monetário, ao dinheiro, e logicamente isso vai trazer escassez e crise. Então, há transferências. Numa crise, alguém prospera, mas alguém com certeza vai ruir, vai entrar em crise. Nas crises, alguém vai definhar, vai desaparecer e alguém vai crescer. Por quê? Porque há transferências. Então, na crise que houve ali da perseguição do Egito para com o povo de Israel, e Israel sai liberto, há uma transferência. O que era crise para o Egito foi transferência de bênção para Israel. Israel pediu ouro, riqueza, joias, muita coisa preciosa aqui. Na frente vai ser usado para edificar o tabernáculo, os utensílios, tudo isso é algo maravilhoso, meu Deus. Um dia eu vou falar sobre transferência, porque Deus transferiu lá na cruz, transferiu agora uma riqueza espiritual e nos fez herdeiros das abundantes riquezas da sua glória. Isso aqui é muito mais profundo que simplesmente dinheiro, é uma transferência espiritual gloriosa, uma transferência de riquezas que muitos não conhecem na igreja, muitos não entendem isso. Nos fez assentar nos lugares celestiais para estar reinando juntamente com Cristo. Então, quando a igreja se volta para vaidades, o ouro das vaidades é o que está matando muito homem santo de Deus, está fazendo com que haja um escândalo, com que haja até apostasia, muita gente está negando a fé, muitos se esfriando no amor por causa de maus exemplos de sacerdotes. O próprio Arão falou, tragam suas vaidades, tragam suas argolas, aquilo que é fútil, tudo que é de ouro, e nós vamos trabalhar aqui. E é o que está acontecendo hoje em dia, muitos homens se corrompendo com coisas promovidas por vaidade. Hoje nós vemos, por exemplo, um mover político dentro da igreja, e eu sempre estou dizendo, gente, não são esses palanques políticos, essa associação da igreja se embebedando da política, e não é fazendo ovacionismo para o político X que nós vamos vencer. Anote isso. Não é fazendo aquela festinha, aquela coisa que vai promover um novo governo na terra. Queridos, nós não podemos depositar em mãos de homens a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus. O que essa nação precisa, além de palanques políticos, além de tanta festinha que se faz, nós precisamos, sabe do quê? De arrependimento, de conversão e largar os maus caminhos, porque muitos sacerdotes se perdeu com o ouro da vaidade. Muito sacerdote, muito homem que se diz homem de Deus, que era ungido do Senhor, se perderam com o ouro da vaidade e ostentaram e fizeram coisas absurdas. Eu não preciso falar aqui, queridos, exemplos terríveis, mas você é só clicar aí nos noticiários e você vai ver quanto homem de Deus se corrompendo com o ouro da vaidade. O Zahav, ele é para a glória de Deus. O Zahav, o ouro, é para a glória de Deus. Era para construir o altar do incenso, a arca da aliança, a própria menorá, 35 quilos de ouro, a própria ornamentação do próprio tabernáculo. Mas o povo começa a fabricar bezerros de ouro com ouro da vaidade, o ouro da apostasia e daquilo que não procede do coração de Deus. Então, o povo se cansou de esperar a Torá, se cansou de esperar e começou a fazer isso. Então, essa apostasia também é o desvio da sã doutrina. É o desvio da sã doutrina. Aí vem o ponto 2, olha o que aconteceu. Arão pede para o povo no 32:2, vou colocar aqui, versículo 2. Agora, no 32:4, diz que Arão tinha um buril, um molde.
Está lá escrito claramente. Vou ler aqui que havia um molde, um buril é um cinzel para poder trabalhar e talhar o ouro, os metais. Diz aqui, então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe Arão. Imagine milhões de pessoas trazendo uma porção em ouro. Imagine quanto ouro era. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou ouro com um buril. Em outra versão diz com um molde. Um molde. Era um molde para poder pegar esse ouro fundido e fazer o formato de um bezerro. Agora me diga, da onde Arão arrumou esse buril? Onde arrumou esse molde? Esse molde para começar a trabalhar nesse bezerro. Logicamente veio do Egito, então esse molde era do Egito. Era um molde do Egito. Esse molde do Egito é o que muita gente na sua jornada de fé ainda não largou. Por que esses homens ungidos que foram lavados, foram resgatados, saíram do Egito e vão embora muito bem, são sacerdotes e de repente é um desvio maligno? Você diz, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Por quê? Porque lá no fundo ainda tem um molde do Egito. Esse é um mal que todos nós podemos ter. Ainda carregar o molde do Egito, ainda carregar uma formatação do Egito. O Egito é tudo que é humano, carnal, tudo que é diabólico, tudo que é mundano, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não procede da Torá. Escute bem, se a Torá não vai ser a suficiência, vou traduzir melhor, se a palavra, se suas leis e sua doutrina, suas diretrizes não é o suficiente para moldar a igreja, quem vai te moldar vai ser o molde do Egito. Vou falar de novo, se você não é moldado com a sã doutrina, é por isso, eu pergunto sempre, que doutrina se prega? Que doutrina está sendo ensinada nos altares? O que se prega onde você congrega? Porque há muitos moldes, modelo disso, modelo daquilo, modelo de homem, modelo daquilo outro. Já vivemos tanto isso, meu Deus. Agora o que está faltando é voltar ao evangelho genuíno, a revelação da palavra de Deus. O que eu falo são as modas, os boom, as explosões que trazem tanta coisa bonita, entre aspas, mas a gente acaba vendo uma coisa. Na verdade, não é nada mais e nada menos do que promoção de vaidades do Egito, vaidades do modelo egípcio, humano, carnal, e isso vai te moldando e vai explodindo em vaidades. E o que mais vemos hoje em dia é pastores envolvidos nesse buril, nesse molde de bezerros de ouro, esse molde que vai gerar bezerros de ouro, esse molde que vai gerar altares que não são para a adoração do Senhor, mas são altares para levantar o ego, a força, o servir do homem ao homem. E aí surgem as ações maquiavélicas onde muita gente está padecendo porque lhe falta só uma coisa, esperar a revelação da Torá, esperar a revelação das diretrizes, esperar a verdadeira revelação da sã doutrina. Na sua igreja se prega sobre a vinda de Cristo. Há na sua igreja uma pregação específica sobre a grande tribulação. Há na sua igreja uma clareza do que vai acontecer no período do anticristo. Há na sua igreja, onde você congrega, ministração clara e específica que virão tempos de apostasia. A administração da sua congregação, que de fato Jesus vem buscar uma igreja lavada, redimida no sangue do Cordeiro. Alguma vez já se falou sobre as bodas do Cordeiro, alguma vez já se pregou sobre os 7 selos, alguma vez já se pregou sobre as 7 taças derramadas, uma vez já se pregou sobre a Babilônia. O que se prega como alerta em relação ao que vem para este mundo, mas todo mundo quer ficar no molde das vaidades, todo mundo quer ficar no molde da doutrina que acomoda o homem a ter um bezerro de ouro visível, tangível, que possamos ver do que esperar a revelação da Torá, que está vindo com Moisés, que está vindo com o profeta do Senhor, e nós sabemos que a sua igreja não aguarda Moisés, mas aguarda a sua vinda, e a sua doutrina precisa ser guardada. Então, esse molde, heret, em hebraico, heret,
Heret, esse molde, vou anotar aqui, Heret, Het, Resh e Tav. Heret. Heret significa um molde que vai trabalhar para moldar esse bezerro de ouro, qualquer coisa que é moldada segundo o Egito, segundo costumes pagãos. Aí é demandado um altar. Êxodo 4:6 é demandado um altar. Êxodo 32:4:6. 32:4:6 diz assim. Diz que fizeram um altar. No 5 diz, Arão vendo isso edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa do Senhor. Será que é festa do Senhor? No versículo 5, 32:5, se demandou 3, um altar. Altar, porque, queridos, algo vai ocupar o altar. Se no altar não há santidade, algo vai ocupar esse altar onde não está a santidade. Se nesse altar não há compromisso, algo vai ocupar esse altar. Se não está a simplicidade, a humildade e singeleza de coração, a vaidade, a malignidade, o egocentrismo, a riqueza humana, a ostentação, vai ocupar esse altar. Então esse bezerro da vaidade, esse bezerro da falta de fé, da apostasia, vai tomar conta dos nossos altares e nós precisamos repreender isso. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu já vi tantos escândalos, né? E como tanta gente que era tão santa e referencial se perdeu em suas vaidades. Em suas vaidades. Isso levantou um altar onde a força e o serviço de muita gente está sendo aplicada a altares e redomas malignas onde Deus não está mais presente. Olha o que me chamou a atenção aqui, gente, para ir terminando. Diz, no dia seguinte, no 6 agora, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. Olha só. Parece que está tudo muito bonito, ofertas pacíficas, madrugaram. Tem muita gente que está sacrificando, oferecendo ofertas pacíficas. O povo se assentou para comer, tem gente que está abastada, abarrotada de bênçãos e para beber e está tranquilation, porque está tudo maravilha. E ainda diz, o povo levantou-se para divertir-se. O quê? Sahak. Sahak é jogo, diversão. O povo foi se divertir, é o que está vendo hoje em dia, entretenimento, diversão. Ponto 4, diversão, diversão, leia lá, está lá escrito em Êxodo, capítulo 32, versículo 6, no versículo 6 especificamente, aqui ó, versículo 6, o povo saiu para se divertir, essa palavra é Sahak, Sadik, Het e Kof. Nós vemos aqui que o povo queria esquecer talvez essa transição, essa dura transição no deserto e começou a se divertir. O evangelho do entretenimento, o evangelho do ru-ru, o evangelho de oba-oba, o evangelho de dar piruleta, o evangelho de fazer tanta algazarra e tanta gritaria. Gente, a efusão dessa gritaria emocional dentro da igreja não é nada mais e nada menos do que a festa do bezerro de ouro. É diferente dos gemidos ou da alegria no Espírito, ou do rejubilar no Espírito Santo e o mover do verdadeiro avivamento dentro da igreja. Se você está num lugar onde você percebe que está faltando alguma coisa, e a rotina, quando algo se tornou uma rotina, num molde de um bezerro de vaidade, e tudo é uma rotina, tua vida não sai ali em volta da redoma do bezerro de ouro e você não experimentou o verdadeiro avivamento, a verdadeira virtude e graça do evangelho do reino. Com certeza isso tem que ser mudado. Se você está nessa situação, você tem que tomar uma atitude. Tome uma atitude, porque isso não procede do Senhor. E hoje vemos tanto entretenimento, tanto circo dentro da igreja, tanto circo dentro dos altares, tantos palanques de entretenimento dentro das igrejas. E parece que está tudo muito lindo, muito maravilhoso, mas está faltando a verdadeira revelação da palavra de Deus. Que Deus nos guarde nessa última hora. Que Deus nos dirija para que possamos
estar diante dele. Amanhã, sexta-feira, dia 24 de junho, sexta-feira, às 21 horas, vou estar fazendo uma live. Quero convidar você para estar numa aula preciosa, para entendermos qual é a sabedoria gloriosa que o Senhor quer te levar e a revelação dessa palavra, para que você não cometa erros nessa última hora, tá bom? Preciso falar, preciso exortar e preciso te levar a uma caminhada de bênção. Que o Eterno te abençoe, que o Senhor abra portas de virtude e bênção para a sua vida. Um abraço e um beijo no coração.